Olá, amigos. Estamos iniciando mais um dia aqui de conversas, de reflexões, pedindo desculpas em função do nosso horário. Tivemos problemas no trânsito para chegar aqui e também dificuldades técnicas aqui no nosso equipamento, que são coisas que a gente não consegue prever, não consegue imaginar, mas espero que daqui para frente nós consigamos seguir, né, sem interrupções. Como é que você está? Como é que está a sua semana? Hoje eu queria falar um pouco sobre harmonia no lar, sobre os conhecidos desajustes até que acontecem dentro de casa. Em casa as nossas emoções são mais explícitas, né? Nós somos mais transparentes, pelo menos de um modo geral, da verdadeira maneira como somos, do modo como nós agimos e reagimos. E se existe uma casa onde as pessoas têm a sensibilidade humana mais desenvolvida, ou seja, se existe uma casa onde as pessoas são mais, digamos, médiums, aí sim parece que as influências, tanto boas quanto as não tão boas, elas passam a estimular os comportamentos. Lógico que cada comportamento vem de uma escolha de atitude, de uma reação diante da vida, das circunstâncias, as conversas, mas também estas ações e essas reações podem, em alguma medida, serem influenciadas pelo mundo espiritual, pelo mundo energético, pelas companhias espirituais que nós atraímos para nós. Se você anda muito irritadiço, se você anda muito nervoso, em função dos problemas que você vem atravessando, ou mesmo preocupado, adoecido, né? Desanimado, angustiado, às vezes deprimido ou ansioso, pode ter certeza de que parte destas sensações, parte dessas percepções poderão ser de natureza espiritual. Ou seja, não são necessariamente físicos, mas possuem uma consequência física, possuem uma repercussão de natureza física. Quando a gente, nos nossos cursos, a gente sempre fala da importância de nós sermos os nossos gestores mentais, né? Quer dizer, a gente, de uma certa maneira, colocar um equilíbrio, ou pelo menos um divisor de águas ali, uma dogana, por exemplo, para deixar passar aquilo que interessa, que é bom, e não deixar passar aquilo que venha de alguma sensação esquisita. Esse gerenciamento faz toda a diferença. Porque quando a gente vocifera, né, quando a gente fala alto, quando a gente não tem noção do quanto a gente pode perturbar a vida do grupo, a gente acaba sendo um polo de magnetismo ruim, né, naquele momento pelo menos, e o ambiente fica esquisito, as pessoas por qualquer coisa brigam, há muita discussão, e os outros querem convencer, né, que a pessoa tem razão e que o outro não tem, e fica aquela competição. Por outro lado, as casas, de um modo geral, em função dos avanços da comunicação, estão cada vez mais assim individualizadas. Isso não seria ruim se a gente não compreendesse a importância do grupo, porque se a vida aproximou essas pessoas, ainda que em caráter temporário, alguma coisa elas têm para fazerem juntas, ou alguma coisa elas têm para ensinar, algumas coisas elas têm para aprenderem.
de modo que a vida não joga para dar errado. Não é? Aproximou as pessoas, juntou os grupos, sem falarmos, né, na vida atual, as pessoas que fazem segundo casamento ou terceiro casamento, e aí tem os agregados, e a família fica dividida, e os filhos são ciumentos, e não é fácil harmonizar todos esses componentes de maneira a fazer com que o grupo consiga ter uma convivência mais amena, mais amistosa, mais respeitosa, mais pacífica. Fica sempre tudo muito agitado. É importante que você, não sei a fé que você abraça, não sei o caminho que você segue, mas seria muito bom se você pudesse fazer uma imantação de luz, né? uma energização de luz para o teu ambiente doméstico, principalmente para aquele que está meio desgarrado, que parece ser meio ovelha negra da família, que é o mais problemático, que é aquele que arruma mais dificuldades. Mandar luz para essa pessoa, mas de verdade mesmo. Aí você pode dizer, pô, mas isso não é suficiente. Pode não ser suficiente, porém, tenha certeza de que a força do teu pensamento ajuda muito. Mesmo antes de deitar, mesmo antes de dormir, você pode preparar o teu sono, né, pedindo que os guardiões do bem possam proteger o seu lar, a sua casa, e especialmente a sua filha, os seus filhos doentes, os seus filhos problematizados, né, aqueles que estão vivenciando consequências difíceis aí de atitudes. Eu sei que há coisas que não é fácil da gente vivenciar, tenho consciência disso, mas sei também que a nossa firmeza, a nossa generosidade, a nossa compreensão, e logicamente compreender não significa você ser parceiro de alguma maldade ou coisa assim. Não, compreender significa entender o gesto ignorante daquela pessoa e tentar, de algum modo, minimizar. Mas as tuas preces, o pensamento é força, né? Pensamento, ele modela forças, ele modela equilíbrio, e a harmonização do lar também pode se beneficiar dessa ideia de você mandar luz. Eu gosto muito da imagem de você estar, por exemplo, na sua casa, imaginar que você não tenha teto e que você esteja sob o sol do meio-dia, e esse sol bem a pino, ali bem lá em cima, e imaginar que esse sol está banhando todo o seu lar, e uma espécie de brisa vai passando esse vento solar, digamos assim, por tudo, pelos móveis, pelos utensílios, animais de estimação, enfim. Mesmo que você more num prédio, todo o prédio será beneficiado na medida em que você, pela força da tua intenção, pela sinceridade do teu coração, imprimir essa energia de limpeza, de transformação, de mudanças, de confiança. Eu tenho visto coisas muito interessantes acontecerem quando pelo menos um das pessoas, componentes do lar, começa a vibrar positivamente. Sei que há situações delicadas, difíceis, e que nem tudo é tão poético assim como eu estou dizendo, mas sei também que a gente pode começar a virar esse jogo e transformar a nossa casa num lugar mais tranquilo. Cada um tem o seu celular, cada um tem o seu quarto, cada um tem o seu canto, e as pessoas não conversam muito, né? Estão tudo muito assim, um pouco distante. Mas isso também gera um certo desconhecimento de como o outro está naquele momento, quais são as verdadeiras razões que acontecem naquele momento. Experimenta pedir pela sua casa, experimente mandar muita paz e muita luz para o teu filho, para a tua filha que está longe. Às vezes a gente não pode fazer nada porque está distante, mas o pensamento pode.
E eu tenho visto vitórias incríveis acontecerem pela simples força do pensamento. Então não subestime a força do pensamento não, porque ele é muito ativo, ele é muito positivo e ele pode fazer coisas incríveis. Bem, nós vamos iniciar aqui o nosso encontro de uma maneira mais direta, né? Vamos ver se nós já temos perguntas dos nossos amigos internautas, lembrando a vocês, mais uma vez, pedindo desculpas aí pelo nosso atraso em função dos imprevistos que nós tivemos para começar hoje. Marília. Olá, Marília, um bom dia para você. É fato que uma cobra pode ser guia espiritual de uma casa? Eu aluguei uma casa há 1 ano e somente agora vi na árvore, ao lado da casa que aluguei. É no interior, roça mesmo. Após ter feito uma oração na casa, pois estava acontecendo fatos estranhos, Irineu, à meia-noite em ponto, barulhos. Após a oração, ela apareceu. A dona da casa me disse que se tirassem ela de lá, ela levaria tudo que é nosso, pois ela é guia da casa. Não gostei disso. Ainda mais que tenho fobia. O que me orienta? Estou querendo sair de lá. Olha, é um pouco estranha essa história, né, Marília? Sei, a cobra, ela tem um elemento assim de astúcia, mas a cobra é um dos animais mais hipnóticos que a gente tem, né? Não há nada mais hipnótico e magnético do que os olhos de uma cobra. Também a cobra tem outra simbologia, na medicina também tem outros aspectos. De qualquer maneira, eu penso que a simbologia calcada no animal pode ser positiva, mas eu acho que guia espiritual de uma casa, para mim, tem que ser uma pessoa, né? Uma pessoa forte, iluminada, inteligente, alegre, ativa, trabalhadora. Então, eu não sei, é difícil para mim dizer, mas eu acho um pouco estranho. Eu sei que é roça, eu sei que é natureza, mas essa coisa da cobra ser um guia espiritual é meio esquisitão, hein? Eu não sei não, eu tentaria fazer de um outro jeito, ou mudar de lugar, ou tentar mudar um pouco isso também, não sei. É uma coisa que eu nunca havia pensado. Mas peça ajuda espiritual que você vai conseguir o melhor caminho. Se você não está se sentindo bem lá, alguma coisa pegou forte no seu coração, então talvez seja um convite aí para você arrumar um lugar mais favorável, né, mais apropriado. Pense nisso com carinho. Marlene, Rio de Janeiro. Olá, Marlene, um bom dia para você, para todo mundo aí do Rio de Janeiro. No tratamento espiritual à distância, existe algum preparo que devemos fazer? A água que deve ser colocada ao lado, devemos beber de uma só vez? Não, Marlene, a água é um elemento, vamos dizer assim, coadjuvante, né, que as entidades costumam colocar medicamentos fluídicos, né, energéticos. Pode beber aos poucos, não tem problema. Não precisa ser uma quantidade grande também, não precisa ser de uma vez. Eu sempre dou uma bibiricada, eu deixo água aqui, você já deve ter notado. Eu deixo sempre água que eu vou bibiricando aos poucos, conforme eu vou sentindo necessidade, eu vou bibiricando. Agora, o tratamento espiritual, ele está, vamos dizer, na razão direta do quanto a gente tem de fé, né? Porque eu mesmo não consigo fazer nada. Quem consegue fazer são as entidades que têm essa possibilidade de ajudar. O meu trabalho aqui é só pedir ajuda, eu peço ajuda. Os espíritos amigos, eles vão até o local e estudam qual é a melhor maneira de ajudar aquela pessoa naquela dificuldade que ela está atravessando. Mas a gente tem visto resultados muito positivos. O preparo seria a gente ter pelo menos um pouco de fé, né? Acreditar na força do bem, que o mal é uma coisa temporária e que o bem veio para vencer, para chegar, para dar a volta por cima e nos ensinar a lidar com as leis da matéria, nos ensinar a ser vencedores
Então o preparo é a confiança, né? E aquilo, se for estabelecido algum horário, alguma disciplina, a gente tentar obedecer. Mas veja como é, né? Hoje a gente queria começar às 11 horas. Não conseguimos. Né? Eu fiquei preso no trânsito e aí depois tivemos um problema técnico aqui, só conseguimos começar quase 40 minutos depois. Então essas coisas acontecem, né? Mas tanto quanto você conseguir ter uma disciplina e uma alegria em relação a isso, né? Eu acho que isso pode ajudar muito a eficácia do trabalho ficar cada vez mais perceptível e mais fácil de você identificar. Espero que dê tudo certo aí com você e com as tuas coisas. Paula. Olá, Bauru. Paula. Oi? De Bauru. Olá, Paula. Bom dia para você e para todo mundo aí de Bauru. Sabrina, eu me comovi com a sua abertura. Será que meu lar em desarmonia está provocando doenças? Tenho enfrentado muitos problemas em minha casa. Sou casada há 6 anos e tenho um filho de 3. Eu e meu marido vivemos em constante atrito. Agredimos-nos verbal e, não raro, fisicamente. Para agravar a situação, nosso filho vive doente e tem a saúde frágil. Uma amiga me disse que as nossas brigas podem prejudicar a saúde do garoto. E pode ser também algo espiritual. Isso é verdade? Como amenizar? Olha, Paula, existe uma grande probabilidade disto ser verdadeiro, sim. Por quê? É fácil entender, né, Paula? Quando a gente briga, a gente gera um ar assim de meio de melancolia, porque a desavença ela vem com aquelas chispas de coisa ruim, né? Na briga a gente sempre lava a roupa suja, né? A gente fala umas coisas fortes. Depois não é só a palavra, é o que está por trás da palavra, é a energia dispensada numa briga. A criança é um para-raio, a criança absorve tudo aquilo que está no ambiente astral, né, no ambiente espiritual, energético. Embora, obviamente, não seja a intenção de vocês provocarem qualquer sentido de doença no seu filho ou coisa assim, o ar fica pesadão, né? Fica esquisitão, fica aquela competição, fica aquela, não só a briga física, mas a briga energética, a coisa de quem tem razão, né? Fica um ambiente hostil, o lar perde um pouco daquela essência de aconchego, enfim, de ser um lugar gostoso de você voltar, quando você sai, e todas aquelas coisas pertinentes. Agora, para você minimizar isso, tenta fazer aquilo que eu descrevi aqui no início, mesmo que no começo parece que você faça isso só você, não tem importância. Mentaliza assim antes de deitar, mentaliza aquele sol, né? Iluminando tudo, levando embora todas as desavenças, todas as brigas, porque afinal, se você casou com esse homem, naturalmente você tinha um projeto de ter uma vida em comum, pelo menos agradável, satisfatória, onde a gente pudesse compartilhar as coisas a dois. E vocês tiveram um filho, a graça de ter um filho. Eu tenho certeza que se você começar a pedir ajuda espiritual, você começar a pedir paz para ele, paz para vocês entrarem numa via assim de entendimento e vocês começarem a refazer um sentimento assim mais de amizade, pelo menos, eu acredito que isso vai ser muito benéfico, não apenas para vocês dois, mas também para o seu filho. Porque se continuar assim, né, Paulo, de repente a situação fica tão insustentável, né, que vocês acabam cada um para um lado, e isso é sempre muito atormentador, especialmente porque tem um filho pequeno, e o filho pequeno precisa do carinho de ambos, né? Eu acho que sempre que a gente puder preservar o lar, vale a pena.
Porque a separação, às vezes, ela é um mal menor quando é necessário, antes que as pessoas lá se matem e tudo fique complicado, vamos separar e tudo bem. Mas acho que não é exatamente o caso. Eu tenho a impressão que vocês são sensíveis, estão entrando um pouco nessa energia espiritual mais pesadona e não estão conseguindo perceber o quanto vocês estão meio que envolvidos com isso. Quer dizer, será que essa raiva toda que um tem do outro é real ou é uma raiva que vocês pegaram, não se sabe bem de onde, e acaba despejando sobre o outro? Não quer dizer que você tenha razão ou que ele tenha razão. Quer dizer que o ambiente se sente prejudicado com isso. Acho que vocês todos poderão ter um enorme benefício se a coisa dá uma modificada. Mas para modificar também precisa ser gradual. Então vai pedindo. Toda noite você mentaliza seu filho, mentaliza seu esposo. Sabe que uma imagem bacana seria você de mãos dadas com o seu esposo e o filho de vocês no meio, como se fosse uma ciranda. Aí você mentaliza um anel de luz entre vocês, e esse anel de luz começasse a girar, porque o anel representa simbolicamente uma aliança espiritual. E na medida que esse anel de luz rodasse no sentido horário entre vocês, fosse dispersando, levando embora tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não é do bem. É fácil mentalizar isso. Mentaliza isso 1, 2 minutinhos todo dia. Eu tenho certeza no meu coração que as coisas vão começar a dar uma amenizada, e acredito até que seu filho vai começar a se sentir melhor. Carmen. Olá, Carmen, bom dia para você. Referente a Alzheimer. Okay. Ela diz assim: bem, Irineu, lento e gradual processo de desencarnação. Está aí uma coisa tão perfeita para o que seja ver um ente querido passar pelo mal de Alzheimer. É você acompanhar a perda de alguém que está ao seu lado, vivo, íntegro, mas que pouco a pouco nem você mesmo reconhece mais. Apesar de que quem tem o esquecimento é ele. É como se aquela pessoa tão próxima não fosse mais ela, apesar de estarmos vendo o seu físico ali, seu corpo igualzinho presente. Mas o seu olhar não é mais o mesmo. O seu falar não é mais o mesmo. Muito estranho e difícil de entender, uma dor indescritível. Carmen, você tem razão, porque essa doença, ela é degenerativa e ela vai como que aniquilando, né, os centros do cérebro, né, os aspectos primordiais do funcionamento e do estímulo cerebral. Então a pessoa começa a ter a sua memória afetada, é como se fosse um outro ser naquele ser. Logicamente, para nós que estamos ainda com toda a nossa lucidez, é uma experiência muito triste a gente ver a pessoa completamente desgovernada, né, do ponto de vista emocional, incapaz de ser aquela pessoa que a gente conheceu um dia. No entanto, as doenças sempre denotam alguma atividade neurológica interna, uma espécie de sobrecarga neurológica que a pessoa fez com ela mesma. Por alguma razão, essa pessoa como que desequilibrou os seus centros nervosos, logicamente não por vontade própria, evidentemente, mas por alguma razão a sobrecarga emocional sobre ela foi muito grande. E aí fez com que o sistema nervoso começasse a se deteriorar, a se desequilibrar, e aqueles pontos básicos, né, do organismo, da reação orgânica, começassem a ficar depauperados, e a pessoa vai se despersonalizando mesmo, como se a lucidez do espírito, né, cansada de tentar combater certas coisas, se entregasse ao desequilíbrio da doença. Apesar da experiência ser muito triste, né, Carmen, a gente precisa mandar luz para a pessoa, porque ela não está conseguindo
reagir diante da dificuldade orgânica. É como se fosse um bloqueio mesmo do corpo sensório, né? Um bloqueio mesmo das atividades naturais. Pode ter certeza que o espírito está lá, a mesma pessoa está lá, porém impossibilitada de ser si mesma, por esses elementos presentes na degeneração e na doença. Só mesmo com muito amor e só mesmo com muito entendimento a gente assiste a tudo isso sem criticar a Deus, sem criticar a vida, pelo fato que cada um está onde se põe. Apesar de ser difícil, por alguma razão essa pessoa está atravessando essa dificuldade. Apesar da gente não compreender bem porquê, pode ter certeza que existe uma razão. E a doença acaba, talvez, fazendo com que alguns processos mais complicados fiquem melhores depois, né, depois que ela passar por isso. Vamos ter paciência e vamos pedir a Deus para que ela receba sempre o melhor, porque se você mandar coisa boa para o espírito dela vai sentir. E quem sabe a bondade divina ajuda que os efeitos da doença sejam um pouco mais amenizados. Gisele Santo André. Olá, Gisele, um bom dia para você e para todo mundo aí de Santo André. Por que de 8 anos para cá, todos estão morrendo na minha família, amigos e vizinhos? Do mês de maio para cá, Irineu, faleceram 4 pessoas, quase uma pessoa por mês. Olha, Gisele, morrer é um aspecto do viver, né? Quer dizer, todos nós vamos passar pelo processo de morrer. Mas eu posso garantir a você que morrer é menos desastroso do que nascer. Que a gente tem visto muitos espíritos querendo chegar aqui na reencarnação e com medo, às vezes, recuam, provocando abortos, provocando situações assim, em que as pessoas têm medo da vida. Agora, o porquê disso, as leis divinas, elas têm um mecanismo que faz com que a gente tenha um tempo de permanência por aqui que a bondade divina considera oportuno. Ninguém sabe, né? Ainda bem, né, que ninguém sabe o dia que vai partir. Morrer significa voltar para as nossas origens, voltar para o nosso mundo espiritual, voltar para as pessoas que a gente tem lá, voltar para a continuação. Aqui é um estágio, né? Agora, por que está acontecendo isso? Talvez até, né, Gisele, seja uma coisa boa para você reconhecer o valor das pessoas. Porque normalmente a gente não costuma dar tanto valor assim para as pessoas, mas quando nós as perdemos, elas passam a ter naturalmente um outro significado para nós. Claro que a gente não gosta de perder pessoas. Quem quer perder uma pessoa querida, próxima, seja da família, seja vizinho, seja amigo, ninguém gosta disso. Mas às vezes morrer para essa pessoa é um descanso, é uma mudança de situação. A morte às vezes cura um problema que a gente não sabe, mas que estaria lá embutido. Então, apesar da sua estranheza, né, e da sua natural indignação, saiba que Deus não erra. Deve haver uma razão forte para que essas pessoas estejam regressando ao mundo espiritual. Como nós vamos fazer também um dia, né? É lei natural da vida, por alguma circunstância que a gente não conhece, essas pessoas estão sendo chamadas primeiro. Apenas isso. Rodrigo, da cidade de Planalto, Rio Grande do Sul. Olá, Rodrigo. Bom dia para você e para todo mundo aí de Planalto. Irineu, eu gostaria de saber ou entender minha mediunidade, pois me sinto muito cansado ao fim do dia e parece que minhas coisas estão paradas. Rodrigo, a mediunidade é um conjunto, né, de fatores
que nos faz mais sensíveis. Mais sensível significa captar energias externas, irradiar energias de você para fora. Há uma troca. Como o mundo espiritual está muito denso, né, Rodrigo? Como o mundo espiritual está muito... há uma espécie de guerra astral. A agitação aqui na Terra está muito grande. Você vê que tem acontecido coisas impressionantes aí no mundo e tudo mais, né? E nós somos sensíveis, nós estamos captando um pouco de tudo isso. Essa captação não é pouca coisa, não. Mas você pode ter certeza de que uma boa parte dessa canseira deve estar sendo de pessoas próximas a você. Ou que sugam a sua energia, ou que por alguma razão você se desvitaliza. Por isso o cansaço parece que foi de algum esforço, né? Que você fez, alguma coisa que inconscientemente você fez, e chega no fim do dia você está mais desvitalizado. Eu sugiro a você que você faça um preparo antes de sair de casa, uns 5, 10 minutinhos, imaginando uma proteção energética, para que você fique menos exposto à energia alheia, né? Que às vezes tem pessoas que roubam a nossa energia inconscientemente. E se você tem uma capacidade doadora muito boa, chega no fim do dia você está um caco, né? Você está mal, está complicado. Então faça isso antes de sair de casa, faça uma proteção amorosa. É simples, você fecha os olhos, imagina uma coisa que você gosta muito, uma pessoa, uma paisagem, uma situação, e aquilo te provoca uma certa sensação de amor, uma certa sensação de paz. Quando você lembrar disso, aí você imagina que esse amor se expande, e ao se expandir, você cria uma condição de proteção sobre você. Bem protegida mesmo, como se fosse um escudo protetivo mesmo. E aí você vai para o seu dia normal. Observa se no fim do dia você está melhor ou está a mesma coisa. E assim nós vamos fazendo, você vai se intensificar. Aliás, eu vou fazer aqui no meu site um curso exatamente fazendo exercícios práticos de desenvolvimento espiritual, onde a pessoa vai fazer o curso aí da casa dela mesmo. Eu vou fazer aqui, presencial no meu instituto, mas vou também transmitir via online para aqueles que quiserem compartilhar. E, então logo a gente tenha tudo preparado, eu vou divulgar. Aí se você quiser nos acompanhar nesse estudo, eu vou falar um pouco da parte teórica e vamos fazer exercícios práticos de proteção, de equilíbrio, reativação e realinhamento dos chakras, conexão com os nossos mentores, coisas que possam, de algum modo, nos inspirar a ficarmos melhor. Fica atento, porque logo, logo a gente vai ter isso tudo definido, e aí nós vamos divulgar para aqueles que tiverem interessados o curso de desenvolvimento espiritual. A pessoa pede para não ser identificada. Ok. E são 3 perguntas. Vamos para a primeira. Sangramento vaginal durante 30 dias. Qual o significado na metafísica? O sangramento vaginal, tudo que se refere a sangue, do ponto de vista metafísico, está associado com a nossa alegria. Sangue tem uma representatividade, um símbolo, como se fosse a nossa alegria, aquilo que nos nutre, que nos dá prazer. Você está perdendo sangue, significa que você está perdendo a sua alegria, perdendo a sua capacidade de nutrição, seja por uma questão emocional, seja por uma questão espiritual. Você está vivenciando um momento em que a tua alegria, a tua energia está indo embora. Talvez você esteja muito preocupada com alguma coisa na vida afetiva ou mesmo na vida sexual, e isso se reflete exatamente nesse órgão. Então, nós temos que começar a recuperar a alegria, começar a mandar muita luz para a região, né? Para você começar a refazer energeticamente tudo isso e estancar o processo. Casos como esse aparecem aqui com muita frequência.
Muita gente está passando por situações assim, principalmente pessoas que têm mágoa do parceiro, que a coisa está enrolada, sabe aqueles rolos afetivos que a gente, sem querer, acaba entrando? Então, mas nós precisamos trabalhar isso espiritualmente, mas perceba que isso tem a ver com vitalidade, com energia e com capacidade de autoapoio. Assunção, Bolívia. Assunção, Bolívia? Da Bolívia. Olá, Assunção da Bolívia. Bom dia para você e para a Bolívia. Não perca o seu programa, seus vídeos. Irineu, você pode falar um pouco sobre esse novo site seu, Escola da Vida? Não vai ter mais o seu site. Como será a Escola da Vida? Nós vamos acompanhá-lo só pela escola ou não terá mais por aqui? Nós teremos o meu site normal, né? Esse que nós temos aqui, e nós temos o site da família, eu, o meu irmão Luiz Gaspareto e a minha mãe Zíbia Gaspareto, nos unimos num projeto de passar os nossos cursos, o nosso conhecimento de tantos anos, que nós sempre fizemos essas atividades em caráter separado, cada um foi seguindo a sua trilha. Mas agora nós sentimos necessidade de nos unir nesse projeto. Foi uma ideia do meu irmão Luiz e a gente acatou, né? Afinal, a nossa família tem muito essa inclinação, né, de lidar com a parte espiritual. Então nós vamos fazer, já estamos fazendo, né, esse projeto juntos. Vamos ter vários movimentos lá. Porém, também o meu site continuará funcionando do nosso jeito aqui, né, também com os meus cursos aqui, porque nós vamos administrar tudo isso. Então a Escola da Vida, com a família Gaspareto trabalhando, e também o site do Irineu também continua a existir. Nós vamos apenas administrando e conciliando todas as coisas. É assim que vai funcionar. Voltando para a pessoa não identificada, a outra pergunta dela. Vamos o que lá. ocorre com uma pessoa que bate brutalmente um animal de estimação por seguidas vezes? Espera, volta um pouquinho, como é que é? O que ocorre com uma pessoa que bate brutalmente em um animal de estimação por seguidas vezes? Bom, essa pessoa está perturbada espiritualmente, né? Ela está jogando para fora a sua animosidade, a sua raiva, o seu desequilíbrio. Se é um animal de estimação, parece não fazer muito sentido, né? Descarregar no animal aquilo que não está dando certo na sua vida pessoal. Então essa pessoa não está bem, está precisando de apoio espiritual, ou está precisando de um tratamento psicológico, ou está precisando de algum tipo de ajuda. Que a gente, assim, a grosso modo, pode entender que ela não está bem, ela está desequilibrada. E a última pergunta dela: o que ocorre com as pessoas envolvidas no mesmo roteiro de vida e isso não se cumpre? Olha, cada qual tem a sua função dentro de um roteiro, né? Um roteiro de pessoas é uma espécie de engrenagem. Cada dente de uma engrenagem tem uma função dentro do contexto geral. Se as coisas não acontecem como eram para acontecer ou como foram planejadas para acontecer, mais para frente a vida vai ter que reorganizar isso de novo, porque uma lição que não é aprendida é uma lição que deve ser recapitulada. Por alguma razão, se isso não aconteceu hoje ou não vem acontecendo, a vida vai encontrar uma forma de nos colocar diante de situações análogas, né, situações parecidas, para que a gente possa, enfim, seguir o nosso processo evolutivo e fazer a nossa parte. Nada ficará incompleto. Se não for nessa vida, será em outra, eu não sei. Mas há um programa, né? A coisa não é assim largada como a gente supõe. Há um processo, né, em que nós estamos tendo oportunidades e possibilidades. Se a gente não faz, a gente simplesmente atrasa a execução das coisas, e aí a vida vai nos colocar diante de situações onde a gente possa recuperar o tempo perdido. Silvia de São Paulo.
Olá, Silvia, um bom dia para você e para todo mundo aqui da capital. Como perceber se somos vítimas de energias sugadoras ou maléficas, ou se são acontecimentos cotidianos desordenados de um mundo conturbado? As energias sugadoras, negativas, elas têm um efeito muito nefasto sobre nós, né? Um efeito meio devastador sobre nós. A gente fica cansado, fica chateado, entristecido, sempre ansioso, sempre preocupado, sempre uma coisa meio do sem fim, né? Lógico que existem as situações externas que não são tão positivas assim, que de uma certa maneira nos abalam, mas o efeito disso é sempre menor, né? Sempre de menor intensidade. Quando elas nos afetam, elas vêm muito claramente contra nós e leva a nossa vitalidade, leva a nossa disposição, nos induzem ao desânimo, à falta de vontade, à desmotivação. Os efeitos da energia negativa, quando vem diretamente sobre nós, elas são muito mais intensos e profundos do que as coisas que acontecem fora, que são desagradáveis, mas são níveis de intensidade diferentes. Glauber, de Minas Gerais. Olá, Glauber, bom dia para você e para todo mundo aí de Minas. Irineu, com a recente catástrofe na cidade de Mariana, gostaria que você fizesse algum comentário. Existem mensagens extraterrestres que vêm comentando essa catástrofe já faz algum tempo e estão a 400 quilômetros da Terra protegendo essa bola azulada. O que está acontecendo? Porque a nossa cidade é tão espiritualizada, nosso estado vem passando por isso. Olha, Glauber, Minas sempre foi um lugar especial, né? Todos nós temos assim, eu pelo menos particularmente tenho um carinho por Minas Gerais impressionante, porque eu tenho amigos maravilhosos aí em Minas, mesmo na época do Chico Xavier, que a gente tinha assim uma grande amizade e tudo, eu tenho carinho muito grande por Minas. Minas também tem algumas coisas assim exóticas do ponto de vista espiritual, mas também tem o outro lado da moeda, né, Glauber? Muita gente que bebe, muita gente que... Enfim, mas isso tem no mundo todo, não é pelo fato de ser em Minas. Mas Minas e Goiás são dois lugares onde a sensibilidade, as questões espirituais parecem ter uma força mais intensa, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Então eu não saberia exatamente dizer por que isso, mas que existe, isso eu posso te garantir, Glauber, que existe uma guerra astral, isso existe. Existe, assim, uma influenciação espiritual muito grande no sentido de atrasar, perturbar. A gente está vendo aí pelo mundo, não é só em Minas, a gente está vendo pelo mundo todo o fundamentalismo religioso, aviões caindo, as manifestações sociais, o descontentamento, os desequilíbrios econômicos, a ganância, enfim, nós estamos vivendo uma fase espiritualmente meio conturbada, meio difícil. E eu tenho a sensação de que em Minas isso parece ser um pouco mais expressivo. Mas ao mesmo tempo, né, Glauber, Minas é dotada de uma proteção espiritual impressionante. Lógico que quando acontece uma catástrofe dessa, a gente fica muito inseguro, não é? Mas a bondade divina não é, por alguma razão, né? Existe um magnetismo muito grande em Minas, né? Não apenas pelos cristais, pelas pedras, pelo minério, né? Por tudo aquilo que... Aliás, Minas vem de minério, né? De toda essa... e minério, pelas regiões... Eu lembro, Glauber, quando meu irmão morou nos Estados Unidos, meu irmão Luiz, que fazia pintura mediúnica, ele foi analisado pela NASA, foi lá nos laboratórios da NASA, que queriam fazer uma análise sobre o fenômeno dele de pintura mediúnica.
E eles constataram que existem 2 ou 3 regiões no mundo onde são a parte de sensibilidade espiritual é exatamente bastante intensa, um lugar onde tem muitos médiuns, e Minas foi um lugar mais destacado, Minas e um pedaço de Goiás, nesse sentido de sensibilidade, de gente sensível, de gente especialmente sensível. Então, se tem isso também, é possível que, em função dessa guerra astral, também haja muita, sei lá, muita energia contrária, né? Muita energia pesada, tentando perturbar, desequilibrar a espiritualidade do lugar. De qualquer maneira, como Deus não erra, eu acredito muito que, apesar da catástrofe, as mãos divinas seguraram muito um efeito mais desastroso disso. Você pode ter certeza que houve amenização daquilo que era para de fato acontecer. Eu acho que a gente tem que levantar a mão para o céu e agradecer esse apoio e seguir para frente na fé, na certeza, para fazer aquilo que a gente veio fazer aqui nesse mundo. Mas Minas, se você mora mesmo em Minas, você já é um abençoado, Glauber. Antônio Erechim. Olá, Antônio. Bom dia para você e para todo mundo aí de Erechim. Como se sente e pode agir um espírito que convive e faz parte de um meio familiar, onde os demais conflitam-se entre si? Bom, todo conflito, né, Antônio? Eu sei, eu como psicólogo lido só com isso, né? Lido com conflito, com gente em conflito. Agora, a coisa em família é o que nós estávamos dizendo no início da nossa conversa hoje, que as entidades pediram para que eu falasse sobre a harmonização do lar. O lar é onde se reúnem as pessoas afins e as não afins, né? Tem aquele pedaço da família que você se dá super bem, que é super legal, e tem aquele pedaço da família que você não consegue se dar bem ou não se falam, né? E esses conflitos parece que não tem fim, né? Vem uma coisa, vem outra, e todo mundo quer ganhar, briga, e fica aquela coisa, é uma discussão meio inacabável. Então eu penso que para que a gente possa harmonizar isso, é só trabalhando mesmo espiritualmente, dilatando o nosso sentido de compreensão. Fica sempre ruim, né? Porque o conflito é sempre uma expressão de animosidade, de desentendimento, é um jogo de competição de forças para ver quem tem razão. Conflito é sempre muito, a manutenção do conflito é sempre muito ruim. E a sabedoria popular já sabe, né? Quando um não quer, 2 não brigam. Essa é a sabedoria do povo. Nós sabemos disso, mas quem é que diz que a gente vai parar a briga, né? Nós vamos ou parar o conflito, ou parar a implicância, parar aquela coisa de perturbar o outro. Parece que as pessoas têm prazer nisso, mas há muito assédio espiritual também. O negócio é a gente trabalhar devagarzinho, mas com firmeza, para tentarmos recolocar o nosso lar num caminho pelo menos mais amistoso. A pessoa pede para não ser identificada. Ok. Irineu, minha mulher é meu karma. Neurótica, agressiva, desequilibrada. Que fiz de errado, meu Deus, para merecer esse trem? Ai, meu Deus do céu. Eu escuto isso todo dia. Acho que é por isso que eu estou sozinho até hoje. Olha, é engraçado você me dizer isso, porque afinal, né, você saiu na rua e escolheu, né? Se for pensar nisso, né, pensa bem. Ninguém te obrigou, né? Você saiu livremente, né? E pelo menos em tese, né? Você escolheu. Você não, essa é a mulher da minha vida, é essa. Só que a gente se engana, né? Porque ninguém vem pronto, né? As pessoas vêm com o seu kit reencarnatório de problemas e manias e situações assim. E depois aquilo vai ficando um novelo de lã tão grande, aquilo vai amarrando de uma maneira que quando a coisa é muito amarrada, nem separar a gente não consegue, né? Quando o negócio está ruim.
Mas eu acho que a gente tem que fazer também aquilo que a sabedoria popular diz, fazer do limão a limonada, né? Como é que eu posso tirar algum proveito disso? Talvez, sabe, passar a dar uma importância menor para as manias dela, né? Não levar aquilo tão a sério, porque também aquilo também te aborrece. Esperar menos, sabe, da pessoa, fazer o que você puder. Não levar aquilo muito a sério, dar uma importância menor. É uma forma, eu suponho, que a nossa inteligência encontrou de lidar melhor com a coisa. E deixar a vida rolar para ver para que lado a coisa segue, porque a vida também é cheia de surpresas, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Mas levar isso um pouco mais na boa, assim, sem levar aquilo tão a sério, sem dar muita... sem esperar muito e sem também dar muita importância para certas bobagens que ela eventualmente possa estar falando, enfim. Aí usar a sabedoria, amigo. Depois você me conta, tá? Grande abraço aí para você. Verônica, de Macaé. Olá, Verônica, um bom dia para você e para todo mundo aí de Macaé. Gostei muito da sua abertura. Sempre te acompanho buscando ajuda, mas hoje foi especial. Ajuda de alguma maneira para minha irmã, que por mais que minha mãe tente, ela segue em busca de conflitos. A relação das duas não é boa. Minha irmã maltrata psicologicamente minha mãe. Sabemos que é algo do passado, mas minha irmã não entende. Você poderia me indicar algum livro espírita que fale da relação entre filhos e mãe? Porque agora minha irmã teve uma filha e está usando isso para magoar nossa mãe. Quero ajudar de alguma maneira, mas conscientizando minha irmã, pois sei que brigar só irá piorar a situação. Obrigada e que Deus ilumine sempre os seus trabalhos e sua equipe. Ô Verônica, agradeço, né? Bom dia para você, agradeço aí as suas palavras. De fato, hoje quando eu cheguei aqui, eu já cheguei um pouco atrasado por causa do trânsito, e depois tivemos um problema técnico aqui, atrasou. E enquanto eu estava sentado aqui, eu ouvi claramente os espíritos me dizerem que a gente precisava trabalhar nas questões da harmonização dos lares, porque os lares estão muito assim inquietos, há muita aflição. O mundo está aflito, né, Verônica? A gente vê isso, não precisa ser muito guru para ver isso. Mas o nosso pensamento tem muita força. Então, apesar da sua irmã não estar bem ou não estar no bom momento, às vezes ela nem percebe que não está bem. Esse jogo de empurra, né, essa coisa de jogar a responsabilidade para o outro, ou tentar... Você vê, tudo que ela tinha que fazer para sua mãe era agradecer, né? Porque, afinal de contas, se ela está aqui nesse mundo, foi graças à sua mãe. Claro que às vezes a gente não tem, eventualmente, a melhor mãe que você sonhou, mas é aquela que é a necessária para o nosso processo evolutivo, foi aquela que nós achamos, e como diz a moçada, é o que temos para hoje, né? De qualquer maneira, o nosso pensamento, Verônica, tem muita força. Então, se você mentalizar, sua mãe mentalizar, mandar luz para ela, aos poucos, essa coisa arredia, porque talvez ela também não está conseguindo lidar muito bem com a maternidade dela, porque ela pode ser que ela não esteja muito contente com o corpo. Quando a pessoa tem filho, normalmente o corpo muda um bocadinho a sua forma, e a vaidade feminina às vezes não aceita muito aquilo e tal. Às vezes são conflitos outros que ela não expressa de maneira assim verdadeira, mas expressa de um outro modo. Então ela provavelmente não está muito bem espiritualmente. Então o que a gente pode fazer é mandar um pensamento bom para ela, não dá para ela o mesmo peso que a gente daria para uma pessoa se ela estivesse bem. A gente escuta as coisas educadamente, mas levamos assim mais no jeito, né? Levamos mais no banho-maria e tal. E começa a mentalizar a luz para ela e para a filha dela, porque se a filha dela também, né, mais tarde também pode se revoltar contra ela, porque a vida ela é cheia de surpresas, não é? Mas vamos pedir luz, vamos pedir paz para ela,
para que essa insatisfação dela possa se apaziguar, né? E você e a senhora sua mãe consigam aí dar uma, enfim, né, dar uma coisa assim do tipo elegância moral, né? Vai levando aquilo no jeito, na elegância, não leve tão a sério aquilo que ela fala, escuta por um lado, sai pelo outro, sabe? Tem um pouco mais de compreensão, porque aí vai perdendo força. Quando um lado não se mostra antagônico, a coisa vai perdendo força, porque a pessoa percebe que ela está brigando com ela mesma, né? Porque ela briga com ela mesma na sua mãe, né? Ela está insatisfeita com ela e briga com a sua mãe. Quer dizer, é bem uma coisa mesmo de desequilíbrio psicológico e espiritual. De qualquer forma, vamos mandar a luz, né? Se você quiser, Verônica, mande para nós aqui o nome dela, da sua mãe, enfim, o seu. O que é que a gente faz? Eu preciso do nome, idade e cidade. E nós colocamos isso num caderno de orações e aí a gente ora pelo nome. É só isso que é feito, tá bom? Então, se você achar legal, você manda para contato@irineugaspareto.com.br, contato@irineugaspareto.com.br. Mande para nós e a gente vai procurar pedir preces para ela. Ana, de Carambola, Minas Gerais. Olá, Ana. Bom dia para você e para todo mundo aí de Carambola, em Minas. Olá, Irineu. Acho muito digno tudo que você fala. Estou com dificuldade de conviver com a minha sogra. Depois que minha filha, que hoje tem 1 ano e meio, nasceu, ela faz as coisas para me desafiar. Critica minhas atitudes, está sempre querendo me visitar para me supervisionar. Ela quer ser mãe da minha filha. Minha filha tem uma ligação muito grande com ela, Irineu, e eu às vezes tenho ciúmes. Não quero ficar parada na raiva, na revolta, mas estou desesperada. Espero ouvir suas palavras de luz. Gostaria também de um texto ou um livro para me ajudar. Então, Ana, as nossas ligações assim de parentela normalmente são coisas que a gente já traz de outras experiências, né? Sabe Deus o que você já foi da sua sogra, né? Porque a vida não nos aproxima assim de graça, nem por acaso. Depois, há sempre alguma. É engraçado porque parece que existem algumas competições, né? Pelo fato dela ser uma pessoa mais vivida, mais experiente, às vezes essas pessoas têm a ilusão de que pelo fato de serem mais experientes, elas sabem muito mais, elas conhecem muito mais e às vezes não tem muita habilidade para passar isso para as outras pessoas. É bem uma competição mesmo, né? Agora, não vale a pena você se importar muito com isso, afinal, sua filha está sob a sua custódia, né? Bondade Divina colocou dentro de você e fez com que você pudesse, né, procriar essa pessoa de maneira, a ligação com você é sempre visceralmente, muitas vezes mais forte do que com a sua sogra. Claro, existe alguma afinidade, alguma aproximação, mas afinidade é uma coisa e relacionamento é outra. Então você não tenha medo que isso possa gerar algum conflito maior, vai levando no jeito, não leve tão a ferro e fogo assim as coisas que estão acontecendo, né? Nem se importe tanto assim com tudo isso, porque o caminho de vocês vai ser um caminho um pouco diferente. Então, não se perturbe muito com isso, não. Vai seguindo a sua coisa, apaziga o teu coração. Olha, eu gosto muito de um livro chamado Há 2000 Anos. É um livro ditado pelo Espírito de Emmanuel ao Chico Xavier. Eu não sei se você já leu, mas acho que é um livro que poderá apaziguar bastante o teu coração. É uma espécie de um romance passado na época de Jesus, mas é muito positivo, é uma coisa muito interessante a gente reconhecer a trajetória das coisas, porque nós somos pessoas iguais. O fato de a gente
está 2000 anos na frente aqui, vivendo aqui, não quer dizer que a gente seja melhor, nem nada disso. Então, fique calma, as coisas vão melhorar e vamos mandar luz, né, para que haja uma ação familiar mais harmoniosa, menos competitiva e tudo possa ficar num clima bastante amistoso e confiável. André. Olá, André, bom dia para você. Só um minuto, porque o e-mail dele é muito grande. Deu uma parada aqui. Certo. Bom, eu volto no e-mail do André daqui a pouquinho. André, daqui a pouco, tá, André? Maria de Jesus. Maria de Jesus. Bom dia. Irineu, meu irmão teve um filho e logo depois que a criança nasceu, a mãe da criança foi embora com a mesma para fora do Brasil. Lá ela teve outra família e outros filhos. Sendo assim, meu irmão perdeu completamente o contato com o filho dele. Por que esse espírito veio para ficar longe da nossa família, principalmente longe do pai? Seria um karma do passado? Eu não tenho dúvida. Quando essas coisas acontecem, o compromisso dele com essa criança era apenas um compromisso de fornecer, né, o gene, né, fornecer o elemento necessário para que ele reencarnasse. Mas também ninguém pode garantir, sabe, que amanhã ou depois, por alguma razão, se a bondade divina entender, essa criança apareça no caminho dele. Que se existirem ligações espirituais fortes entre eles, ele pode estar lá na Sibéria que eles vão se encontrar. Não importa isso, importam as necessidades do espírito, aquilo que é importante para ele. Claro, a gente às vezes gostaria de ter o contato, conviver, mas por alguma razão a criança precisava desse direcionamento. Mas se eles podem ter certeza do que eu estou falando, se eles tiverem algum compromisso espiritual, seja em que tempo for, essa criança aparece e vem procurá-lo e vem buscá-lo e por alguma razão as relações podem acontecer. Então fique tranquila, porque Deus não erra, né? Todas essas situações são sempre situações temporárias e tudo pode se reorganizar. André, da Itália. Olá, André, um bom dia para você. Bom dia não, boa tarde, né? Porque aí já a Itália já deve ser uns 4, 5 horas a mais. Uma boa tarde para você aí, André. Estudo Espiritismo há 2 anos. Há um ano soube que seria pai e fiquei muitíssimo contente com isso. Eu e minha esposa, com a qual vivo há 10 anos. Acontece que aos 3 meses nós soubemos que naquele bebê havia um problema crônico renal. Oramos muito, buscamos todos os possíveis tratamentos ainda como feto, mas perdemos nosso Bento, que era o nome do bebê. Fiquei muitíssimo triste, mas pela literatura e pelo estudo espírita, nos conformamos que aquilo era necessário para a evolução do nosso bebê e a nossa também. Bem, 4 meses depois disso, minha esposa engravidou novamente. Era tudo o que queríamos. Porém, desta vez, eu não estou feliz, Irineu, entusiasmado e ávido por nosso filho como da primeira vez, apesar de ter certeza absoluta de que o quero em minha vida. Não sei, parece que eu fiquei menos caloroso, mais seco, aguardando tudo de fato dar certo, para então ter certeza que ele nasceu e não haverá mais risco de perder outro filho. Estou com o coração apertado, pois fico me achando mais insensível nesta nova gestação. E não sei se estou receoso por conta da perda do primeiro filho, ou se seria uma antipatia minha a esse espírito que mora ainda no ventre da minha esposa. Estou muito aflito com isso, pois minha esposa está muito sensível e não sei como conversar isso com ela. Entende? Dizer que não estou conseguindo amar como eu sempre quis nosso filho. Perdi meu pai com 1 ano de idade, em um assalto, e meus 2 filhos, o primeiro é esse e é do sexo masculino. Um abraço fraternal a todos e perdoem pelo grande texto. Imagina, André, você está passando por essa situação interna. O que tem acontecido com muita frequência, André, é que alguns espíritos,
quando vêm para a vida, eles têm muito mais medo da vida do que da morte. A morte parece ser um lugar onde a gente volta para o mundo espiritual e a gente reencontra amigos e reencontra que basicamente de onde a gente veio, né? Agora, reencarnar, principalmente numa época como essa que a gente está vivenciando, não tem sido tarefa muito fácil. E não raras vezes o próprio espírito, ele na hora de assumir mesmo a encarnação, dele se grudar no feto e ficar, muitos deles, através do medo, acabam provocando espontaneamente um aborto e criando dificuldade. De modo que isso muitas vezes independe só da conotação física, orgânica, mas existem aspectos espirituais trabalhando. O fato de ter, vamos dizer assim, ela ter engravidado logo na sequência, significa que talvez o fato dele ter passado, né, por essa experiência o ajudou a consumir talvez alguma coisa no seu corpo espiritual que não fosse muito positiva, porque às vezes a gestação ela vem muito em função disso. A pessoa está com esse problema no corpo espiritual, passa pela gestação, a gestação traz para o físico, aí a criança não nasce, mas aquele problema espiritual que ela tinha foi solucionado. Então essa nova criança, ela está aí com uma nova oportunidade. Claro que toda essa problemática, né, André, isso tem uma implicação psicológica muito grande, especialmente pelo fato de você ter passado pela experiência lá do seu pai, de assalto. Tudo isso marca muito a gente. A gente não sabe muito bem lidar com perda, né? Nós temos dificuldade. Você está inseguro porque espiritualmente a situação dessa gestação é diferente da outra. Muito diferente, aliás. E apesar de haver essa incerteza do ponto de vista da afetividade, você pode ter confiança de que tudo vai se reorganizar, tudo vai ficar muito bem. Não se puna, nem se culpe pelo fato de você estar sentindo assim um sentimento menor. Na verdade, não é bem um sentimento menor, é que as coisas estão um pouco contraditórias dentro de você. Evidentemente que você é amoroso, mas você jogou toda aquela carga de amor em cima daquela criança, não aconteceu como você gostaria, você ficou um pouco assim, né? Um pouco sem jeito. Mas confia no teu afeto, confia que a bondade divina não erra. Eu nem acho que seria prudente você comentar isso com a sua esposa agora, né? Porque ela está fragilizada, ela está sensível. Eu acho que isso é um assunto que vocês podem conversar mais adiante, depois de uma outra oportunidade, depois que a criança nasceu e tal. Mesmo porque eu acho que ainda vai ter muita surpresa boa no caminho, viu, André? Relaxa o teu coração, fica tranquilo, curte a tua esposa, curte a gestação dela, ainda que você sinta uma certa coisa não tão intensa como a outra gestação, mas pode ter certeza que as coisas vêm para melhor e vocês vão ser muito felizes com essa criança. A pessoa pede para não ser identificada. Okay. Que tipo de pensamentos uma pessoa que adquire a epilepsia e o que se deve melhorar e fazer em função disso para a cura em definitivo? Olha, a epilepsia depende de muitos fatores. Do ponto de vista orgânico, a gente sabe que existem ali, né, alguns aspectos da eletricidade do cérebro, né, as sinapses, né, os estímulos de algumas regiões cerebrais, ele fica um pouco comprometido e há uma descarga energética muito grande onde existem as convulsões. Mas também nós sabemos que a epilepsia pode, em alguns casos, ser estimulada por perturbações espirituais. Gente que tem animosidade no passado, gente que tem aí alguma coisa mal resolvida, é que pela energia densa que emana sobre a pessoa encarnada,
pode provocar um pouco dessa sensação. A gente tem que lidar com muita naturalidade, né? Fazer o tratamento médico necessário, tomar a medicação adequada, mas, se possível, também fazer um bom tratamento espiritual que é gratuito, à distância. Isso poderá ajudar muito a pessoa a lidar melhor consigo mesma e com a vida que ela está passando. Nós aqui temos uma atividade espiritual apropriada para isso, mas também existem outras muitas casas que fazem esse tipo de tratamento. Eu acho que seria muito bom, além do tratamento médico, fazer um tratamento espiritual seria muito proveitoso. São muitas perguntas, travou só um pouquinho. Ana Cristina. Olá. São Caetano. Boa tarde aí para você e para todo mundo aí de São Caetano. Ela gostaria que você falasse algo sobre adoção. Esses espíritos, essas crianças que estão para a adoção, como você classifica esses espíritos? São espíritos de pouca luz e por que vieram nessa condição? Não são de pouca luz, não. São espíritos que estão passando por uma necessidade evolutiva. Talvez até em vidas passadas essas pessoas tivessem sido muito apegadas afetivamente e renascem numa condição assim para que elas se mostrem menos apegadas afetivamente. Vocês observam que ela tem sempre uma coisa emocional forte, né? Um apelo. Você vai visitar uma creche, você vai visitar uma instituição dessa natureza, elas grudam em você. As crianças são carentes afetivas. E muitas dessas carências afetivas a gente traz de outras vidas, uma codependência afetiva muito forte. Agora, não são pessoas de baixa luz, não são pessoas de menor potencialidade, ao contrário. São pessoas que estão atravessando um período mais difícil para aprenderem um pouco do desapego, mas também são pessoas que serão conduzidas a terem que, numa certa medida, também contarem com si mesmas, né? Que às vezes a gente é muito dependente dos outros, então essas experiências faz com que ou você usa a tua força ou você se dá mal. A sua força positivamente. Então as adoções, para você adotar uma criança, você tem que ter aquela vocação forte no coração, né? E saber que não é que são crianças de pouca luz, mas são crianças que estão numa aprendizagem um pouco diferente. Mas pode ser realmente uma coisa muito boa para elas, a bênção delas terem encontrado um lar, né? Isso é maravilhoso. Márcia, Amazonas. Olá, Márcia. Bom dia para você. Boa tarde, né? E para todo mundo aí do Amazonas. Meus pais e minha irmã estão juntos há muitas vidas, Irineu, e retornaram nesta vida para resolver conflitos que ocorreram entre eles em outras vidas. Já tiveram muitos conflitos terríveis e eu sempre presenciei isso ao longe. Mas hoje estão bem. Essa é a primeira vez que estou com eles. Me sinto um tanto quanto intrusa, invisível, pois os três se dão bem entre si e sequer parecem me notar. Conversam, se dão, e eu apenas observo. Não noto minha presença. Vivo angustiada, me sinto excluída, sem utilidade, sem função aqui nesta família. Não sei o que vim fazer aqui, com eles, que já há tanto tempo se conhecem. Gostaria de entender por que vim aqui nessa família. Márcia, você talvez não compreenda a tua presença aí, mas ela é necessária. A tua energia, ainda que ela seja uma energia aparentemente indiferente, a tua presença ali é um polo, né, de magnetismo positivo, no sentido de que eles mesmos se entendam. Talvez se você não estivesse lá, a coisa não seria tão harmoniosa como você entre eles, né? Ora, não se sinta muito para baixo, não, pelo fato das pessoas serem às vezes um pouco indiferentes ou não notarem a sua presença.
Não dê muita importância para isso, não. Mesmo porque a tua relação ali é uma coisa temporária, né, Márcio? Daqui a pouco você segue a tua estrada, daqui a pouco você seguirá o seu caminho. E a presença ali é uma coisa temporária mesmo. Então leve a coisa na amizade. Não se importe muito com isso, porque tudo é muito passageiro. Não, cuide de você, cuide da tua felicidade. Não deixa isso te amargurar, porque não há razões para isso. Não deixe isso te amargurar. Segue a tua estrada, que logo, logo você vai estar num outro contexto. Tá bom? Pedro Tirapina. Olá, Pedro. Boa tarde para você e para todo mundo aí de Tirapina. Minha mãe me odeia. Ela indiretamente só diz coisas que me deixam mal. Me usa de bode expiatório. Vê defeitos que só ela vê. Diz que sou violento. Diz que sou burro. Me deixa mal. Sei que ela faz isso sem querer. Ela nunca disse que me ama e sou fruto de um engano, porque ela odeia meu pai e jamais teria casado com ele se voltasse atrás. Ela cuidou de mim por obrigação, me deu tudo, roupa, comida, escola, mas nunca me amou de verdade e sempre criou motivos e desculpas para não me amar e me desprezar. Sempre sentiu vergonha de mim. Hoje creio que sou um maníaco depressivo. Por causa disso, sinto que não consigo me aproximar de ninguém. Ele usa um termo, virei uma pessoa, um nada. Tudo o que ela disse virou realidade. Gostaria de gostar dela, mas não consigo. Mas como reverter o meu quadro? Não, você tem que entender, Pedro, o contexto, né, da senhora, sua mãe. Se ela tinha uma relação difícil com o seu pai, e daquela união, vamos dizer assim, meio desagradável, ela acabou ficando grávida. Naturalmente, as pessoas, às vezes, elas projetam, não é? É como se você representasse a consequência daquela união que ela não gostava. Então, inconscientemente, ela projeta isso, né? Como se você fosse o fruto daquela coisa desagradável. No fundo, ela é uma pessoa insegura, insatisfeita com a vida e não soube se conduzir de maneira equilibrada. Agora você, não, você precisa tomar conta de você, tomar conta da sua vida, tomar conta da sua condição, você precisa seguir a sua estrada, né? Entender que ela faz só aquilo que ela sabe fazer, ela não sabe fazer melhor, então não dá para esperar uma coisa dela positiva nesse sentido. Não dá para esperar alguma coisa ruim nessa direção. Por isso, cuida de você, cuida da sua vida, cuida das suas possibilidades, né? Coloca alegria no teu coração, entenda que isso para ela é quase como se fosse uma espécie assim de enfermidade, é quase como se fosse uma coisa assim nesse sentido, para que você então de alguma maneira ficasse melhor, porque você vai ter que cuidar da sua vida, você tem que seguir o seu caminho, ela vai seguir o dela. Se ela, talvez ela não tenha te amado assim como você gostaria, mas enfim, ela cuidou de você, ainda que seja por obrigação, você é um homem feito, então isso você deve para ela, né? Agora, amor é uma coisa que a gente vai adquirindo, vai aprendendo a lidar consigo mesmo. Não se perturbe muito por causa disso, não. Vai em frente e deixa as coisas acontecerem. Níria. Míria? Níria, com N. Níria. Olá, boa tarde, Níria. São José do Rio Preto. Bom, minha vida é um pouco complicada e busco ajuda e conselhos e gostaria de entender um pouco as coisas que acontecem. Serei breve. Tenho um filho de 2 anos e 7 meses. O pai desse meu filho assumiu apenas na justiça. Ele é obreiro de uma igreja e não vê meu filho e nem ele e nem a família dele tem contato e nem notícias do meu filho. Ele não aceita meu filho, renega para todos. O avô do meu filho, que era o pai do meu filho, faleceu ano passado com câncer. Ele fez a mesma coisa com o filho e hoje o filho faz com o meu filho. Mas 1 ano atrás o avô do meu filho correu atrás dele para pedir perdão ao pai do meu filho. E lógico, o pai do meu filho não perdoou.
Ele morreu devido a um câncer sem o perdão do filho. E o pai do meu filho faz a mesma coisa com o seu filho. Queria entender por que isso acontece. Por que o pai do meu filho e a família dele não aceitam meu filho? Não entendo por que vive dentro da igreja e faz isso. Outra dúvida. Meu bebê vai para a escola e tem um rapaz lá que deixa seu filho na escola também. E quando meu filho vê esse rapaz, ele corre e abraça o rapaz e fica chamando ele de papai, sempre. Meu filho tem a imagem do pai, o meu próprio pai. Ele nem conhece o pai verdadeiro dele. Desculpe se não expliquei direito. Aguardo uma orientação. Não, Níria, deu para entender muito bem, sim, deu para compreender. Logicamente, o seu filho, né, a criança tem uma referência de pai. Provavelmente ela enxerga nesse rapaz da escola que vai lá, enxerga alguma afetividade que ele sente falta, alguma necessidade, que a criança se identifica tanto com pai como com mãe, né? E qualquer um dos que faltem assim na sua formação cria um certo descompasso. Mais adiante a pessoa se vira, mas quando a criança é bem criança ainda ela sente um certo descompasso, sim. E projeta nessa pessoa alguém que ela gostaria que fosse, como se fosse o pai que ela não tem, né? Agora, o fato das pessoas serem religiosas, né, Níria? Nem sempre a pessoa, pelo fato de ser religiosa, é compreensiva, ou é uma pessoa mais equilibrada, ou é uma pessoa assim que tem um nível de comportamento mais amadurecido. Muitas vezes são pessoas assim que seguem a religião, mas na prática a situação é um pouco diferente, né? Então não fique muito preocupada em função deles não aceitarem muito bem o seu filho. O importante é o amor que você está dando para ele, a decência, a criação que você está dando a ele. E, naturalmente, esse filho será um grande aliado seu quando ele for grande, né? Quando ele for maior, quando ele for adulto, vai lhe ajudar muito mais adiante. E, infelizmente, esses caminhos acontecem, talvez hajam mesmo coisas do passado entre vocês, né? Eu, pelo menos, vejo assim. Mas apazigua o teu coração, manda muita luz para o pai da criança, que a melhor coisa que a gente pode mandar, mesmo que a gente não goste, é mandar luz e deixar a luz fazer o trabalho de fazer as pessoas caírem em si, né? Porque a pessoa que vai só na justiça é a pessoa que está revoltada, ou acha que o filho não é dele, é aquelas histórias que a gente sabe como é que é. Então cuide você dele, não se impressione muito com isso, nem com esse rapaz. Provavelmente ele vê nesse rapaz alguma coisa que ele gostaria, é como se ele projetasse nessa pessoa alguma coisa assim. Vamos mandar muita luz para o teu filho, né, para que tudo fique bem aí entre vocês e as coisas possam ficar cada vez melhores. Edson, de São Luís do Maranhão. Olá, Edson. Boa tarde aí para você e para todo mundo aí de Maranhão. Estou em perfeita desarmonia profissional e autoestima. Como você pode me ajudar? Olha, a autoestima e a profissão, elas andam juntas, Edson. Não dá para você separar uma coisa da outra, porque autoestima é o mesmo que dizer autovalorização. Quer dizer, a consciência do que de fato nós somos, a consciência de que nós precisamos do nosso melhor para arrumar um bom emprego, de uma energia um pouco mais positiva, apesar de toda essa dificuldade que o mercado anda e tudo mais. A autoestima favorece muito a colocação de um trabalho. Gostar de si mesmo. Gostar de si mesmo, isso não quer dizer que a gente não veja os nossos limites, as coisas que a gente precisa educar em nós, as coisas que a gente precisa melhorar. Gostar de si mesmo é ter uma visão real. Se de um lado eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, de outro lado eu tenho potencialmente muita coisa boa também.
É reconhecer esses dois lados. A autoestima não é uma coisa tendenciosa para um lado só. É uma coisa que enxerga mais amplamente. Então, você precisa gostar do Edson, do jeito que ele sabe ser, e procurar ir melhorando devagar. Na medida, porque trabalho profissional é valor, é prosperidade. Então, se você não se valoriza como pessoa, se você não dá para você uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeço, aí o trabalho não vem. Então, é uma coisa de você com você. Acertar esse lado melhor, devagarzinho, gostar mais de ser si mesmo, e aí aos poucos a oportunidade vai aparecendo e o trabalho também, tá bom? Sidney, ele escreve de Londrina. Olá, Sidney, uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Londrina. Gostaria que você falasse um pouco, fugindo do tema, o erro de quem faliu, de quem fechou empresas, e o erro maior ainda de não querer ver. Sabe, Irineu, vi bem de perto uma empresa quebrar. Era um conhecido meu, estava lá há 10 anos no mercado e faturava uma média de 15 milhões de reais por ano. Mas quase tudo isso vinha de um único cliente. Um dia o contrato foi cancelado e a empresa quebrou. Ele ficou desesperado e sem amigos. Aqueles mesmos que passeavam em sua lancha, bebiam seu champanhe e comiam sua lagosta. Para onde foram? No lugar dele, eu teria entrado em depressão, pois quando a crise é muito grande, a capacidade de raciocinar diminui e é difícil enxergar soluções, né, Irineu? Ele então usou o seu maior capital e eu fiquei observando o intelectual. Talvez o único que não evapora com o dinheiro. Gostaria que você falasse dessas pessoas que viram esse jogo, usar esse capital intelectual, a inteligência, nesses momentos de crise. Olha, Sidney, eu não conheço alguma pessoa de sucesso que não tenha passado pelo caminho do fracasso, pelo caminho do não ter dado certo. Talvez uma das coisas mais difíceis é você fazer do limão a limonada, entender o que é que aquele fracasso está querendo te ensinar. Fracassar ninguém quer. Quem é que quer fracassar? Você faz um empreendimento, é para ser um sucesso. E indubitavelmente isso é assim. Mas a vida tem os seus caminhos, e às vezes os caminhos são ilusórios. Quando você põe as cestas todas, né, os ovos todos numa cesta só, se acontece um problema com essa cesta, os ovos vão embora, você não tem mais ovos. É assim que funciona. Uma empresa não pode ser uma empresa de um cliente só, embora habitualmente sempre haja aquele cliente que se destaque, né, e que por alguma razão alimente a prosperidade da empresa. Mas isso é muito ilusório, né? Isso é muito fantasioso. Agora, aceitar o fracasso é aceitar que a vida pede mudanças. Para um homem é muito difícil aceitar o fracasso, porque o homem, na verdade, ele cresce sobre a hipótese de ser um sucesso profissional, de ser um provedor. Se ele não consegue isso, ele se sente um verme, ele se sente, o trabalho para ele é tudo. Agora, você me falou dos interesses. Quando acaba a grana, né, Sidney? Acabou a cortesia, acabou a farra, acabou o tá tudo bem, né? Então há muitas ilusões no meio do funcionamento empresarial. E agora, como as crises estão mais evidenciadas, né? Como todas as empresas hoje, especialmente no Brasil, porque ter uma empresa no Brasil é uma tarefa bastante complicada e difícil em função das taxas, em função dos custos operacionais, em função dos custos fabris, né, e também dos custos ligados aos funcionários. Não é fácil você manter uma empresa, não é fácil você manter um ritmo de trabalho num mercado incerto como esse. Mas há muitas ilusões também. Quando as empresas vão bem e já começam a ganhar um pouco melhor,
vem logo as extravagâncias, sai um pouco do contexto natural, né? Então, o que a gente pode fazer é usar o capital, né, fazer do limão a limonada mesmo, pegar esse fracasso, que na verdade o fracasso é um degrau para o sucesso. Se você não entender aquilo que não dá certo, como é que você vai querer que uma empresa dê certo? Você tem que ver o que foi errado, onde você investiu errado, onde você se perdeu, onde foi que você saiu do foco, onde foi que você pegou o mapa errado da mina, e tudo porque o dinheiro não aceita desaforo, a gente sabe disso, né? Onde você se desvalorizou, onde você perdeu o sentido de comando da coisa. Né? E onde você se deixou iludir pela... Normalmente, né, Sidney, é vaidade, é arrogância, é prepotência e é ilusão. Né? Todos esses elementos juntos fazem a pessoa cair. Mas muita gente cai e não levanta. E muita gente cai e pega a dor da queda, se levanta e vai em frente. Então a nossa inteligência é o nosso patrimônio. Se não deu certo, mas por que não deu certo? Não é só ficar chorando o fracasso, é tentar tirar proveito dele e tentar se dar o direito de recomeçar. Talvez não da mesma forma, do mesmo jeito, em algo talvez um pouco mais simples no início, mas onde você possa aproveitar a experiência para você não dar cabeçada de novo, não é? Eu conheço gente que quebrou aí umas 2, 3 vezes e hoje está muito bem, porque teve a humildade de reconhecer os próprios erros e foi aprendendo com as bobagens que fez e foi se melhorando. É um processo dolorido, mas é sempre um processo bastante útil. A pessoa pede para não ser identificada. Ok. Bem, trabalho junto de meu pai, irmão e irmã em uma empresa que está com meu pai há quase 30 anos. Infelizmente, hoje passamos pela pior crise de todos os tempos e não sabemos mais o que fazer para sair desta crise. Estamos com dificuldades em pagar nossos fornecedores e esta semana será a primeira vez destes quase 30 anos que não temos dinheiro em caixa para pagar os empregados. Estou ficando doente e ainda amargurado em pensar que a qualquer momento poderemos fechar as portas. Diretamente hoje, nossa família depende dos rendimentos desta empresa. Em pensar que se chegarmos a fechar, não sei de que rendimentos meu pai irá sobreviver. Por ser o filho mais velho, carrego comigo um fardo que me consome por dentro. Irineu, não tenho ninguém para compartilhar o que sinto, porque na verdade não consigo conversar com as pessoas e expressar os meus sentimentos. Estou sem saída. Se tiver algo que possa me ajudar, será de grande valia. Desde já agradeço. Como é o nome dele? Ah, tá. Olha, eu passei por situação análoga, tá? Eu tenho uma empresa de 50 anos, né, e quer dizer, hoje ela tem 54, mas até ela completar 50 anos, essa empresa nunca deixou de pagar o que quer que fosse. E nesses 4 últimos anos a situação ficou bastante parecida. Devendo impostos, devendo fornecedores, fui obrigado a mandar muita gente embora e estou acertando na justiça com alguns funcionários, estou acertando na justiça, fizemos alguns acordos e hoje eu tenho, você não vai acreditar, tenho 6 pessoas que trabalham comigo e essas pessoas nós estamos fazendo um pequeno percentual só de acabamento, de coisas, para dar um pequeno rendimento e esse rendimento a gente cumprir os acordos. Há muitas dívidas? Há. Mas é assim, há caminhos. Logicamente, quando você tem uma estrutura, eu fico imaginando que você deva ter uma estrutura semelhante à minha, a gente fica sem chão, porque a gente acha que não há direção, não há o que fazer. A gente sente uma vergonha, sente uma coisa de fracasso, sente uma coisa assim de impossibilidade, né? Parece que a gente se sente inadequado. Depois tem os funcionários que trabalham há muitos anos, você acaba ficando muito amigo deles e não quer que eles passem dificuldade. Só que a situação
ela vai um pouco além das nossas necessidades. O que eu podia fazer com você era conversar, trocarmos ideias, ou fazermos uma pequena conversa terapêutica via Skype. Eu não sei de onde você é, se você é de São Paulo, você poderia vir aqui no meu instituto e a gente conversar um pouco, em trocar ideias nas experiências. Hoje eu estou conseguindo fazer alguma coisa, mas é como se a empresa tivesse 100% falida, é um negócio impressionante. A gente até vender máquina como sucata a gente fez para poder conseguir dinheiro. Fazer dinheiro do nada, né? Daquelas coisas assim que você fala, bom, como é que eu vou arrumar dinheiro para assumir esse compromisso se eu não tenho pedido, não tenho renda? É uma situação para quem, só quem está mesmo passando por isso é que sabe como lidar. A única coisa que eu posso dizer para você, não se desespere, nem se envergonhe e nem fique com pena de si mesmo, porque não funciona, tá? O negócio é a gente começar a pedir saídas, pedir caminhos, pedir direção, pedir intuição, onde você poderia atuar e trabalhar. Eu trabalho muito espiritualmente, então isso me ajudou a lidar com aquela parte mais energética mesmo da coisa, do desgaste. Isso tem me ajudado muito, isso porque eu acredito, eu tenho muita fé nas coisas e eu penso que é isso que está me ajudando a, não sei nem como, né, a resolver pelo menos parcialmente todos os meus débitos, todas as minhas coisas. Então, eu sei muito bem o que você está passando, porque vem passando isso há 4 anos e vou trabalhando. Agora, não dá para ficar com pena de si mesmo, não dá para ficar para baixo, e não dá para ficar inseguro e achar que o fracasso é o fim de tudo. Não. Talvez hajam mudanças necessárias, né? Estrategicamente a gente vai ter que buscar uma opção de caminho. Se não tiver uma estratégia, nós vamos ter que inventar uma, sabe, uma coisa assim? Então eu estou à sua disposição. Se você quiser, você manda um e-mail aqui para contato@irineugaspareto.com.br, contato@irineugaspareto.com.br, e a gente marca alguma coisa para conversar. Daniel, de Porto Ferreira. Olá, Daniel. Uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Porto Ferreira. Gostaria de uma luz, um holofote, Irineu. Como manter-se motivado diante dos obstáculos profissionais e pessoais? Daniel, as dificuldades, eu acabei de falar agora, as dificuldades elas vêm de todo lado. E é instigante, porque você tem às vezes situações que você não tem por onde correr. Como é que você vai se motivar? É olhando para você e dizer, não, cara, vamos para frente, não, vamos fazer do suco do limão limonada, vamos virar esse jogo. Virar esse jogo é confiar no processo da vida, porque o processo da vida não é estático, ele não está parado, ele pode estar completamente desfavorável profissionalmente, pode estar completamente desfavorável afetivamente, mas isso é temporário, isso é transitório. Então eu acredito nessa mudança. E eu fico muito atento, sabe, Daniel, aos sinais da vida. Os sinais da vida, o que é sinal? O sinal sempre é um indicativo. Olha, vai por aqui, não vai por ali. Eu fico muito atento a tudo isso e peço intuição, peço a Deus. Eu acredito na força divina. E eu posso garantir a você que isso tem sido a minha salvação. Eu não sou fanático, não sou nada disso. Eu sou muito pé no chão. Mas eu sinto a intuição funcionar, então às vezes eu vou falar com a pessoa certa, eu vou agir do modo mais adequado diante daquela situação. O importante é não se desesperar, sabe? Não se desesperar e compreender que essa situação é cíclica, é temporária. E eu vou tirar proveito dela. Tá difícil, mas eu vou fazer isso ficar mais fácil, porque eu confio no processo. Então isso muda tudo. Francisco, de Passo Fundo. Olá, Francisco. Uma boa tarde para você. Meu pai era de Passo Fundo, Francisco. O que é ou o que identificamos como choque de corrente? Na visão espiritual.
Não, o choque de corrente, até onde eu sei, né, são manifestações de energias eletromagnéticas que acabam afetando o nosso campo vibracional, a nossa aura, né? O eletromagnetismo ele tem uma ação muito forte, muito intensa, muito positiva. E às vezes essa ação aparece para a gente ser despertado para alguma necessidade, para alguma realidade. Então precisa ver qual é a finalidade do choque, né? Porque existem várias modalidades de choque. Eu precisaria saber do que é que a que você se refere. Nós vamos responder mais uma pergunta e depois vamos fazer nosso encerramento. Leopoldo, de Santana de Parnaíba. Leopoldo, uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Santana do Parnaíba. Gostaria que falasse algo sobre desarmonia, mas no âmbito geral, não só específico em uma área. Principalmente, no meu caso, a desarmonia interna. Eu penso assim, Leopoldo, que a desarmonia ela é um reflexo da maneira como nós conduzimos as coisas. Eu sempre aprendi com o tempo, mesmo como psicólogo, como terapeuta e lidando com a parte espiritual, eu tenho aprendido que nós precisamos criar uma coisa chamada ordem mental, porque a nossa mente se dispersa, ela absorve muitas ideias e depois ela perde o foco. Foco é saber aquilo que é importante naquela hora. Ou seja, foco é você ter consciência do que é prioridade, né? Ah, mas eu não sei qual é a prioridade. Não, tem prioridade. Tudo é importante, mas tem importante 1, importante 2. Então vou fazer uma coisa, Leopoldo, eu vou fazer uma coisa de cada vez. Tudo é importante. Eu vou fazer tudo que eu preciso fazer. Mas eu vou fazer uma coisa, depois vou fazer a outra. Eu procuro colocar numa hierarquia de necessidades e vou fazendo. Às vezes eu acerto, às vezes não acerto tanto, mas se eu não puser uma ordem, se eu não puser uma prioridade, eu me perco. E aí tudo fica, como você falou, desorganizado, confuso, meio fora do lugar, meio fora da ordem, meio fora do natural estabelecido, sabe? Fica uma coisa esquisita. Então, nós temos que botar a ordem no galinheiro. A ordem, a organização é foco. O que é prioridade, Leopoldo? Tal coisa. Bom, então vou fazer primeiro tal coisa. Mas eu não sei fazer essa tal coisa. Bom, então eu pulo, vou para outra. Eu vou colocando uma ordem. Eu não vou sendo levado assim. Qualquer coisa me leva e eu fico muito acumulativo e perco o senso, perco a direção. Então eu preciso pôr foco. Olha, sábado eu vou chegar. Hoje eu queria chegar aqui às 11 horas, não consegui. Acabamos iniciando o nosso trabalho aqui às 11h40. Atrasou, dificultou, prejudicou. Tudo bem, foi o que deu para ser. Tá? Eu não vou brigar comigo por causa disso. Eu fiz o que eu consegui. E estou feliz com isso, porque tenho conseguido isso. Ok, da próxima vez vou tentar fazer diferente. Só isso. E não vou ficar fazendo uma opereta de uma coisa que não deu certo. Eu fiz um planejamento. Então, a ordem significa você dar uma prioridade, você dar uma direção. Organizar é colocar em ordem, né? Antigamente tinha uma agenda chamada Organizer, que era uma coisa de você colocar exatamente o que é prioritário. Hoje não existe mais por causa dos computadores e tudo, quase ninguém mais usa os organizers, mas era um tipo de uma agenda para você se organizar, era diferente de uma agenda comum, era uma agenda de organizações. Então, para você se organizar, você tem que pôr prioridade. O que você vai fazer durante o dia, como é que você vai fazer. Claro que no meio do dia surge um imprevisto, uma coisa que você não estava contando, uma pessoa, uma situação que você tem que pôr no meio lá que não estava planejado. Ok, aí a gente vai ver como pode fazer isso. O importante é não me deixar levar pela ausência de organização,
que você chamou de desorganização e que eu chamo em última análise de bagunça. Não pode ficar na bagunça. Se o dia de fazer a nossa web aqui é sábado, por que eu vou querer fazer no domingo à noite? Não, é sábado. Cada coisa no seu momento. Ah, mas eu não quero mais. Bom, aí é outra coisa. Mas tem uma ordem, né? Tem uma coisa assim. O que é ordem? Ordem é você evitar desperdício de energia, porque a gente perde muita energia, e essa energia perdida vai fazer falta na hora que você precisar de você mesmo, do teu intelecto, da tua presença, vai fazer falta para você. Você pode ter certeza que essa energia que foi desperdiçada, ela vai fazer falta. Vai fazer você dormir mal, vai fazer você ficar confuso, se sentir culpado, se punir por um monte de bobagem. Não, eu não posso me punir, porque se eu me punir, eu estou me julgando, e julgamento não funciona. O que funciona é você ter um senso crítico capaz de dizer como é que você pode ordenar melhor as suas ideias. E é assim que funciona. Eu tenho que ficar meu amigo, eu tenho que ficar a meu favor. Se eu fico contra mim, eu não saio do lugar. Pensa nisso com calma, tá bom? Bem, nós vamos fazer hoje agora no final, como eu sempre faço, nós vamos fazer uma meditação hoje para harmonização no lar. Nós hoje no início da nossa conversa aqui falamos muito sobre as dificuldades, as desarmonias no lar, mas a gente pode entender também as desarmonias na empresa, as desarmonias social, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Estou preparando um curso de desenvolvimento espiritual. Então logo a gente tenha tudo organizado aqui, a gente vai divulgar a vocês, porque eu vou fazer presencial e será também algo assim nesse sentido. De qualquer maneira, a gente volta, né? Vamos organizar aqui. Sim. Não, a Escola da Vida é um projeto que é além do que eu faço aqui. Nós faremos lá um projeto, vai ser um projeto muito grande, nós vamos fazer muita coisa lá em família, sim. Mas eu não vou abandonar o meu projeto pessoal aqui. Vai ser exatamente concomitante, né? Nós vamos fazer lá e vamos fazer aqui. Aí vocês vão acompanhando depois a programação. Tá certo? Ficou claro? Então tá bom, eu quero desejar aqui um super final de semana para todos. Estou muito feliz dessa oportunidade. Estou à disposição para aqueles que quiserem conversar comigo. E nós vamos preparar aqui o equipamento para fazer uma meditaçãozinha breve aqui para harmonização do lar, para harmonização do ambiente em geral. Tá certo? Eu volto já já. Bom final de semana a todos e até a próxima oportunidade.